Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje de cadeias agroindustriais para a turma do quinto e sexto semestre de administração da Faculdade Facil. A nossa aula de hoje nós vamos abordar o tema de segmentos agroindustriais, que nós havíamos falado, como antecede a prova da semana que vem, e vai cair o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro Fundamentos do Agronegócio. Esse segundo, é a primeira parte do capítulo Segmentos Agroindustriais, que é a parte de antes da porteira. O professor disponibilizou uns exercícios no portal SAF, para já servindo como ambientação do sistema e de estudos para a prova. Hoje nós vamos abordar esses tópicos dessas perguntas que eu coloquei lá, para que nós possamos fazer uma discussão antecedendo já, porque são conteúdos que vão estar caindo na prova como uma forma de revisão. Ok? A primeira dela, a pergunta é: considera importante ter um conhecimento de quais são os principais insumos necessários para a produção da agropecuária de uma forma geral? Explique. Então, nessa questão, faz o levantamento de quais são os insumos necessários. E o capítulo lá aborda, dentro dessa parte, alguns insumos. A Erin, o Osho chegou a fazer essa questão de quais são esses insumos? Eu fiz. Peraí. Eu coloquei que sim, que é importante, porque a partir dele considera importante ter um conhecimento de quais são os principais insumos necessários. É isso mesmo, né? Isso. Tá, eu coloquei que sim, que é importante, porque é a partir deles que o produtor vai ter uma noção de como que é preparar um solo corretamente, quais os tipos de máquinas que eles devem utilizar, quantidade de água e tal, fertilizante, derivados, como alimentar os animais corretamente, como manter seus animais saudáveis. Eu coloquei isso. Sim, que é interessante nessa parte, depois nós falamos dos insumos, porque como é muito complexo, e nós sabemos que essa área da agropecuária tem vários ramos de atividades dentro dela. Então, a qual o empresário for decidir trabalhar nesse ramo, ele tem que estar sabendo quais são esses equipamentos que eles vão utilizar, que esses insumos que eles vão precisar. Tipo, se ele for mexer com o gado bovino, alguns equipamentos que ele vai utilizar. Se ele utilizar dentro desse bovino, gado, se ele for fazer confinamento, se for para cria, recria, ou engorda, então, ou se for leiteiro, que só dentro dessa área ela subdivide em todos esses setores. Então, vão ser utilizados insumos diferenciados. Vocês concordam? Sim, aham. Uhum. Então, ele precisa ter essa noção. Então, conforme a categoria, a área do setor que ele for trabalhar, é como se aquele dia eu falei para vocês, é como se tivesse um plano de negócio, ele vai levantar esse plano de negócio, e nesse plano de negócio tem que alimentar quais são esses maquinários e esses insumos que ele vai utilizar para o negócio dele. Até porque ele precisa fazer um levantamento para investimento. Será que tem dinheiro suficiente para investir nessa área? Ele vai conseguir rodar com a necessidade desses maquinários, desses insumos, para que ele possa trabalhar de uma forma adequada? Né? Os maquinários, dependendo do trabalho que ele tenha, que ele vai desenvolver, alguns maquinários são fundamentais para que ele possa estar desenvolvendo a área dele. Sem esse maquinário, ele não consegue realizar o trabalho. É a mesma coisa que um pedreiro for trabalhar de pedreiro numa obra e ele não tiver as ferramentas dele. Como é que ele vai desenvolver o trabalho se ele não tem ferramentas? Então, verdade. As ferramentas, eu estou colocando como exemplo um pedreiro, mas pode ser qualquer outra profissão que algum profissional vá atuar, ele precisa saber que esse ramo de atividade que ele vai desenvolver,
E ele precisa saber das ferramentas que ele vai utilizar para desenvolver o trabalho. Se ele não tiver as ferramentas, ele não vai conseguir realizar o trabalho. E as ferramentas é do profissional, né? Ou que no caso da empresa, quando no caso uma fazenda hoje, que ela é uma empresa, ela quando contratar o funcionário, ela está contratando o funcionário. Esses maquinários, as ferramentas, a empresa tem que disponibilizar para o colaborador poder trabalhar. Concordam? Sim, sim, é verdade. Os Então, EPIs, né? isso. Então, por isso que tem que saber muito bem lá que, quando colocar aqui esses insumos agropecuários, aqui serão apresentados os insumos principais, tá? Necessários à produção agropecuária de uma forma geral. Então, aqui coloca-se máquinas, implementos, equipamentos, complementos. Aí fala a questão da água, a questão da energia, corretivos de solos, fertilizantes, agroquímicos, compostos orgânicos, materiais genéticos, hormônios, inoculantes, rações, sais minerais e os produtos veterinários. Mas isso são alguns que eles abordam aqui, mas pode ser utilizado outros produtos conforme a ramo de atividade que ele for trabalhar. Que nem exemplo, se você for um veterinário e você for prestar o serviço lá nessa fazenda, que seja para o gado, que seja para cavalo, ou ovelha, sei lá o que for, você concorda que o veterinário tem que ter suas ferramentas para poder desenvolver o trabalho? Sim, é verdade. O veterinário vai ser um profissional que está trabalhando dentro dessa cadeia, que é o prestador de serviço para o pessoal da agropecuária. Então, lembrar que nós conversamos na aula passada, por isso que eu falei assim, é uma cadeia muito complexa, porque a empresa vamos colocar uma empresa de veterinária hoje, ela está antes, ela pode estar considerada antes ou ela está dentro do processo. Por quê? Ela só é uma prestadora de serviço, mas os insumos que ela utiliza, vacina, vou colocar lá, injeções, todos esses material que ela tem, medicamentos, são as indústrias que produzem nesse segmento anterior, você concorda? Então, o veterinário só vai comprar porque a prestação de serviço dele é o conhecimento, a mão de obra dele, mas os produtos estão dentro dessas empresas que produzem antes. Então, hoje, você pode ver que essas agropecuárias que tem aí, que vende produtos veterinários, vacinas, implementos agrícolas, não, desculpa, implementos agrícolas não, insumos no sentido de a parte agropecuária de medicamentos e tudo mais, vocês podem ver que elas trabalham, elas compram esses produtos, essas indústrias que produzem esses produtos especificamente, para esses profissionais, nesse caso, tanto, vamos dizer, a fazenda, se ela tiver um veterinário que é funcionário próprio dela, você concorda que a agropecuária vai comprar esses produtos nessas lojas, levar lá para que o veterinário utilize a mão de obra para fazer? Porque se o veterinário é um funcionário de uma agropecuária, da fazenda, ele só é funcionário mão de obra. Todos os produtos têm que ser comprados numa loja específica. Estão entendendo? Então, por isso há essa complexidade. Agora, vamos dizer que essa loja de veterinária, ela tenha um veterinário próprio lá, que além dela vender os produtos, ela tem a mão de obra para ser atendida. Então, ela tem as duas coisas. Então, aí a agropecuária contrata esse veterinário lá justamente numa empresa dele, onde ele já é o médico veterinário e ele tem os produtos lá que ele vai pegar na própria empresa dele. Concorda? Então, aonde agrega valor dentro dessa empresa, dessa clínica veterinária, porque a clínica veterinária tem um profissional e ela vende os produtos no mesmo local. Isso facilita o processo. Entendeu?
Sim, é igual o pet shop mesmo, né? Que vende Sim, ração, então, também faz existe, banhosa, faz atendimento. então, as pet shops mais completas, você concorda? Porque nem todas as pet shops são completas. Sim, é, tem Então, umas que são aquela só casa de ração. então, pet shop só vende produtos, aquelas que só realizam os banhos. Agora, existem as pet shops hoje que já tem uma clínica veterinária, que ela faz o banho, que ela vende medicamento, vende rações, vende acessórios, coleira, todas as coisas. Então, quer dizer, são pet shops Tem, completos. tem aquelas que são até representantes, né? De Sim, coisas, de produtos bem importantes que você sim, não consegue também. comprar lá na fábrica, né? Compra por eles. Então, você concorda que ela termina sendo uma pet shop, uma empresa mais completa? Porque ela atende todo o segmento. Então, isso que é? Lá para aquela disciplina que nós vimos de administração da produção, é agregar valor ao ramo de atividade. É uma empresa que ela presta serviço e ela vende produtos. Ela só não produz, ela comercializa. Ela compra o produto pronto só para revender, entendeu? Sim, Mas atende o serviço de prestação de serviço que a, é a higienização, a tosa, o banho e a parte da clínica veterinária, que é a assistência médica. Então, termina sendo uma pet shop completa que hoje agrega valor para si. Quer dizer, para isso tem que ter uma estrutura, ter toda uma parte de logística para poder desenvolver toda essa prestação de serviço para atender a clientela de vários clientes de várias coisas. Quer dizer, cachorros, pode ser cachorros, cavalos, pode atender os equinos. Então, essa clínica veterinária ela pode ser bem ampla. Tá? E nós falamos que pode ser portes pequenos, porte médio e porte grande. Então, tem clínicas que, no caso dos veterinários, eles se especializam para essas áreas. Então, ele também precisa estudar, se especializar para esse segmento para poder atender. E se ele não tiver especialidade, ele não pode atender esse porte de animais de tamanho grande e que são específicos, né? sim, eu acho que o veterinário não pode atender animais que não são domésticos? Depende da especialização dele, porque portes pequenos são esses domésticos, mas existe os portes grandes que são para gado, cavalo, ovelhas. Então, aí eles precisam ter uma especialização mais aprofundada para essas categorias de animais, porque são mais complexos, né? É verdade, um pouquinho diferente, né? Sim, são animais, mas precisa estudar as condições dos animais, porque, que nem no caso, um boi tem suas condições, o cavalo tem as suas condições, uma ovelha e assim por diante. Então, esse médico veterinário, ele tem que ter esse conhecimento, ele já tem lá, para falar a verdade, o curso dele de veterinária, mas ele precisa se especializar nessas áreas para atendimento. Que nem no caso do médico. Tem o médico clínico geral, tem o médico obstetra, que vai fazer cirurgia, ou que só atende. Então, da mesma forma que o médico atende as pessoas, o veterinário também atende os animais, porque os animais tem aqueles animais que vai se quebrar uma pata, que vai estar doente, que vai ter uma virose, mas vai ter bem os que vai ter as éguas que vai ter parto, então, quer dizer, tem que acompanhar a gestação dessa égua, alimentação, vitaminas, suprimentos para ela. Então, esse veterinário tem que ter esse conhecimento específico para acompanhar essas, esse animal nesse porte. Concorda? Por isso, nós estamos colocando exemplo nessa parte aqui. Tá. Na segunda questão, como observa essa inter-relações de produtores de insumos com os agropecuaristas? Que é a segunda questão. Que quando nós falamos dessa inter-relação, é essa junção, né, de entrar de um setor para outro. Como vocês perceberam isso? Essa eu não respondi, que eu fiquei um pouco na dúvida.
Não sei se o Washington fez. Fez essa questão, Washington? Não. Deixa eu colocar aqui. Está no slide 22. Os agentes econômicos atuantes do agronegócio, antes da porteira, são as indústrias de máquinas, adubos, as empresas produtoras de materiais genéticos e os distribuidores de insumos atacadistas, varejistas e seus representantes. Então, no geral, cada segmento agropecuário existe agentes específicos antes da porteira, que é o que eu falei para vocês. Só que tem algumas empresas hoje que já estão fazendo essa inter-relação, que nesse caso, que eu falei, expliquei para vocês, a questão do pet shop mais completo. Então, você concorda que ele tem a prestação de serviço, tem a distribuição de medicamento, tem o atendimento do médico veterinário. Então, você concorda que há uma inter-relação de várias áreas dentro de uma mesma empresa? Sim. Então, é capaz de influir nos preços e nas quantidades dos produtos ofertados, além de ter acessos políticos. Essas condições caracterizam uma relação típica de oligopólio, ou às vezes de monopólio, em face de numerosos pequenos e desorganizados produtores agropecuaristas. Aí, quando fala em face desses numerosos, pequenos e desorganizados produtores agropecuaristas, é onde está falando dessa classificação de uma empresa de pequeno, médio e grande porte. Quando elas criam uma infraestrutura, que no caso de uma pet shop, ou hoje de uma agropecuária que vende produtos tanto para agricultura, quanto para pecuária, quanto para piscicultura. Você concorda que essa empresa ela termina abrangendo vários setores e vendendo os produtos para todas essas segmentos de ramo de atividade? Vamos Sim, é colocar um verdade. exemplo. Vocês já foram numa agropecuarista lá que ela vende ração animal, que ela vende pintinhos, que ela vende ração para o pintinho, ela vende gaiola, aí ela vende os bebedouros o bebedouro para as aves, vende para coisas suínas. Então você pode ver que dentro dessa mesma empresa lá, aí você encontra lá enxada, rastelo, você encontra tudo quanto é insumos e materiais, equipamentos de jardinagem. Você vai lá dentro daquela loja, você encontra de tudo lá dentro. Sim, é verdade. Eles deixam pro lado de fora, né? Expostos. Isso. Então, o que acontece? Essa empresa, ela está fazendo uma inter-relação, ela está vendendo produtos para vários segmentos. Então, o cara que é lá, que ele é sitiante, ele mexe com leite, mas ele não mexe só com leite, ele mexe com leite, ele mexe com uma horta lá. Então, quando ele vai lá nessa agropecuária, ele termina comprando todos esses produtos num lugar só. Aí ele resolve criar uma galinhazinha lá no sítio. Então, quando ele vai nesse estabelecimento, ele termina comprando todos os produtos num lugar só. Porque o povo do sítio, o povo da área rural, eles não gostam de ficar andando muito na cidade e ficar procurando fazendo as coisas. Eles gostam de chegar num lugar e tentar encontrar tudo que tem nesse só lugar. Facilita. Ainda mais se eles tiverem um crédito na loja, de comprar parcelado e tudo mais, ele prefere comprar naquele local onde ele encontra todos os produtos de qualidade, quantidade que ele quer, no mesmo local. Isso facilita muito para ele. Tá? Eu já tive uma experiência um pouquinho nisso, porque eu já comprei alguns produtos, porque eu já falei para vocês, eu já mexi com horta, já mexi eu já criei galinha, já criei coelho, já criei codorna, então eu já mexi com horta. Então, todas essas coisas, quando eu utilizava na minha residência com meus irmãos, meu pai em casa, que a gente fazia, eu precisava comprar semente. Então, todos esses insumos, eu tinha que ir no mesmo estabelecimento para comprar essas coisas para poder estar trazendo, para poder estar atendendo a necessidade. Então, isso facilita para a gente, tá? Você comprar o medicamento, que nem quando eu criei
comprei pintinhos pequenos, eu tive que comprar ração, aporte pequeno, linha para ele comer. Assim que ele vai crescendo, eu tive que comprar uma criadeira já mais triturada, um pouquinho maior, porque o porte dele vai crescendo. Aí pegou o gorro, eu tive que comprar os medicamentos para tirar esse gorro, porque a ave sempre tem, no começo, ele tem gorro, uma coisa que dá no bico da galinha, que atrapalha ele a comer. Se é uma inflamação que dá, se ele ficar inflamado demais, ele não consegue comer. Se ele não come, ele não engorda. Então, o que acontece? A ave pode até morrer. Então, são insumos que a gente termina comprando. Eu fico, bichicor, comprei rastelo, pazinha, semente, adubo. Então, são várias coisas que a gente utiliza para poder comprar num só local. Isso eu estou falando de uma empresa de porte pequeno. Agora, esses agropecuaristas hoje que trabalham com a bovinocultura, que já é um porte maior, que é o bovino, um gado de cria, recria e engorda, você pode ver que essas lojas já são de porte maior, que já vende as rações, que vende medicamentos, já com uma quantidade maior, precisa ter uma prescrição médica do veterinário para estar comprando esses medicamentos. Então, tipo assim, são lojas que trabalham com essa inter-relação atendendo a esse segmento. Estou colocando exemplo uma dessas empresas, como também tem as empresas de maquinários, que vende hoje mais maquinários que são tratores, que são implementos agrícolas. Então, só que essas empresas também, elas vendem esses tratores, mas elas têm que vender as peças também de reposição desses veículos, desses tratores, porque uma hora esse trator vai quebrar. Então, precisa comprar as peças que quebram, os discos, pneu. Então, todos os equipamentos que condizem a essa marca, desse hoje uma John Deere, um Valmet, uma uma Case, são equipamentos dentro do que eu conheço mais ou menos equipamentos dentro dessa área. Então é como se fossem umas concessionárias. Se eu for na concessionária da Valmet comprar um trator, as peças de reposição eu só vou encontrar lá, porque ela que revende esse maquinário. Ela é autorizada. É que nem as concessionárias de carro. Só que as de carro, elas hoje têm as lojas de autopeças que vendem também as peças originais e as peças paralelas que atendem. É um mercado mais amplo. Da área agropecuária, tem algumas empresas hoje que trabalham nesse segmento fora das concessionárias que vendem peças autorizadas também. Tá? Tem algumas delas que vendem, de alguns implementos que vende produtos novos, seminovos e as peças de reposição. Tá? Então, nessa questão, o que está? Como observar essa inter-relações desses produtores de insumos com esses agropecuaristas? É essa inter-relação de quê? De atender esse mercado, atender esses empresários dentro dessas áreas que atuam nesses segmentos para poder atender na segmentação dos produtos que eles querem, dos insumos que eles necessitam. Ok? Então, essas inter-relações hoje é esse envolvimento de um setor com o outro dentro dessa cadeia que é antes da porteira. Tá? Nesse envolvimento, tanto delas ali, ou o pessoal. Nós vamos ver mais adiante, numa segunda etapa, que é dentro da porteira, porque, para falar a verdade, dentro da porteira é onde vai ser a utilização e vai necessitar essa inter-relação dessas empresas que estão antes da porteira, porque as empresas que estão antes da porteira que vão estar atuando, prestando serviço para as empresas dentro da porteira. Ok? Aí a gente vai ver uma outra inter-relação das duas fases, que é antes da porteira e depois da porteira. E dentro da porteira, desculpa. Tá?
Em seguida, a terceira questão, quais são os principais serviços para atendimento aos agropecuaristas antes da porteira? Cite e explique a cada um deles. Então, quais são esses principais serviços para atendimento aos agropecuaristas antes da porteira? São as pesquisas agropecuárias, fomento, extensão rural e assistência técnica, elaboração de projetos, análises laboratoriais, créditos e financiamentos, defesa agropecuária, proteção e defesa ambiental, incentivos fiscais, comunicações, infraestrutura, atendimento, mão de obra e assentamentos dirigidos. Beleza. Quando nós falamos, nós estamos colocando aqui em fomento, o que é fomento? É estimular, apoiar, sustentar. E quem hoje que trabalha com os fomentos hoje, o pessoal na área da agropecuária? Vamos O colocar governo, né? Secretarias, instituições. Isso, e os bancos também. Fomento é dinheiro. É. Os bancos, então, no caso, hoje nós temos Sicredi, nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica, nós temos o Banco Basa. Esses são os bancos oficiais. Mas os outros bancos também têm linhas de créditos rurais também para atender essa segmentação, principalmente na nossa região do Mato Grosso. Esses bancos atendem porque esses clientes têm conta nesses bancos. Então, o próprio banco cria essa linha agropecuária, financiamento para produtos agrícolas, financiamento para os implementos agrícolas. Então, hoje, um produtor, um agropecuarista ou um agricultor, ele pode financiar a sua colheitadeira, ele pode financiar o seu trator. Então, vai depender da movimentação dele bancária, que ele tem com o banco, e essa linha de crédito que o banco vai abrir para poder atender esse perfil desses agropecuaristas ou agricultores. Para falar a verdade, nós colocamos hoje que são empresários do agronegócio. Os empresários do agronegócio que têm conta nesses bancos passam a ter uma linha de crédito para esse específico para isso. Tem os bancos específicos, né, com essas linhas, que nem, no caso, o Banco Sicredi hoje, no Mato Grosso, ele se especializou nessa parte, atender pequenos, médios e grandes agricultores, e o pessoal do agronegócio. E vocês podem ver que o Banco Sicredi, a nível Brasil, tem crescido muito atendendo esse segmento nas regiões Mato Grosso, Goiás, acho que Bahia também, se não me engano, ele já tem bancos, e ele já tem filiais em agências e outro em São Paulo também ele já tem. Então, eu não sei precisamente falar para vocês agora quantas agências, mas o forte deles nas regiões que nem Mato Grosso do Sul, todas essas regiões aonde o agronegócio atua, eles estão presentes para atender esses agropecuaristas, ou o pessoal que está mexendo no ramo da agroindústria também. Tá? Eles abriram várias linhas de crédito para esses empresários do setor do agronegócio, que são muitos do agronegócio. Tá? Por isso tem que entender essa cadeia dessa questão do agronegócio, que no caso, Evelyn, essa empresa que você vai entrar, ela é uma empresa indireta que está dentro ligada de um dos setores do agronegócio. É um segmento que está lá dentro, mas de porte de animais menores. Eu não sei se eles atendem porte médio ou se eles têm o objetivo de atender futuramente os portes médios e portes grandes. Eles podem se estender futuramente dentro desse ramo de atividade. Entendeu? Então, pode você estar linkado direto ou indiretamente. Então, hoje, você está tendo uma disciplina aqui de cadeias agroindustriais, e nós estamos falando de temas diversos, que cabe a você, eu falo você, mas tem outros alunos também que, de repente, possam estar, de uma hora para outra, sendo contratado para uma dessas empresas que está trabalhando dentro desse segmento. E ter esse entendimento vai facilitar o desenvolvimento do seu trabalho lá dentro e o seu crescimento profissional. Tá? Então, alguns alunos, nem eu falo hoje, você vê, ó, hoje só tem vocês dois na sala de aula assistindo aula que antecede um conteúdo que nós estamos conversando
que vai semana que vem a prova. Mas, independente de ser prova, nós estamos em Cuiabá, no Mato Grosso, aonde o agronegócio é fortíssimo. Hoje estão formando futuros administradores. Quem não garante futuramente que vocês não vão estar trabalhando dentro de uma empresa do agronegócio? É, verdade. Então, aqui não é para vocês se especializarem, mas para vocês terem uma noção de como que funciona. Porque o forte do Mato Grosso hoje é o agronegócio. E mesmo assim, se você não estiver diretamente linkado a ela, você vai estar indiretamente. Você pode prestar serviço para uma empresa que esteja indiretamente ligado. Que nem exemplo, você atualmente vai para essa empresa do pet shop. Vamos dizer que a sua empresa, presta serviço para algum produtor rural, que tem vários cães, que tem vários animais, que ele cria, que tem alguma coisa lá. O cara é empresário, ele vai contratar a prestação de serviço do pet shop. Quem não me garante que você não vai prestar serviço diretamente para eles, tá lá? Você tem que entender. A pet shop quer saber se você está aprendendo tudo mais para poder prestar serviço nessa área para esse cliente. Que o dinheiro do cliente vem do agronegócio. Está entendendo? Então, por isso que tem essa complexidade que nós temos que entender que pode estar linkado diretamente ou indiretamente na cadeia do agronegócio. Que você pode estar prestando serviço para uma empresa do agronegócio. Que nem o Osho hoje. O Osho trabalha para o Correio, mas o Correio presta serviço para as empresas do agronegócio. Então, precisa entender qual é a parte da encomenda, qual é a parte das correspondências que essas empresas do agronegócio atuam dentro desse segmento. Para poder prestar serviço diante da necessidade da informação que a empresa precisa. Entendeu? Então, todo mundo está interligado, ninguém está fora dessa área. Então, às vezes, vocês, alunos, precisam compreender que tem aluno meu que acha, assim, lá da agronomia, até inclusive também, eles acham que a agronomia, que o agronegócio só é para empresas de porte grande. E não é. É tanto para empresas pequenas, médias e grandes. Todo mundo trabalha dentro desses segmentos. Então, nós precisamos compreender aí que está também essas inter-relações. O que é essa inter-relação? É a prestação de serviço dessas empresas para essas outras empresas. Então, nós precisamos compreender para você poder atender a necessidade do cliente. O cliente está dentro do agronegócio e a tua empresa está prestando serviço para as empresas do agronegócio. Então, tem que aprender essa complexidade, ok? E a última pergunta, como você analisa os incentivos governamentais brasileiros para a área do agronegócio? Apresente a sua visão. Esses incentivos é muito amplo, tem que estar pesquisando para estar colocando, porque existem vários incentivos fiscais, que eu falei para vocês, incentivos, subsídios para dentro da área do agronegócio, que isso vai facilitar o mercado. Que nem um exemplo, se o governo distribuir incentivos fiscais para o pessoal do agronegócio aqui no Mato Grosso, essas empresas passam a ter uma arrecadação melhor. Porque, economicamente, nós temos que dizer que essas empresas, elas é que circulam o dinheiro aqui dentro do Estado. Então, o cara que é agropecuarista, ele compra carro, ele compra comida, ele compra roupa, ele compra calçado. Então, as lojas de calçado têm que entender que pode atender um cliente do agronegócio. O supermercado atende também o pessoal da área física, mas atende o pessoal da área jurídica. Hoje, o pessoal dessas fazendas, que hoje tem funcionários trabalhando nas suas fazendas, elas vão para o atacadão, vão para o açaí, compram o alimento que eles levam para a fazenda, porque lá
cria um restaurante lá na fazenda para poder produzir um alimento lá para os seus colaboradores, só que eles querem comprar o quê? Em larga escala, eles comem atacado. E hoje, quem vende o atacado na parte de alimentação? Atacadão, Açaí, o Forte. Então, para vocês verem, o supermercado termina atendendo os clientes do agronegócio. Aí, se eu for falar para vocês aqui, essa amplitude é tão grande que é muito complexo. Quando eu falo em complexidade, por isso que tem que ler, entender e compreender como é que funciona, qual é a realidade desse mercado dentro do agronegócio. Porque se os lojistas aqui não entenderem a necessidade como que funciona a cadeia do agronegócio, essas empresas vão terminar falindo, porque elas não vão conseguir vender produtos que atendam a necessidade desses clientes. Eu preciso compreender. Tá? Então, assim, é muita leitura, e eu já falei para vocês, é muita conversa, e eu só consigo dialogar com vocês, no pouco da experiência que eu já tenho, como eu trabalho na agronomia, a gente já discute, já tem bons anos que eu já atuo com essa disciplina, eu só posso dialogar com vocês se vocês lerem para que a gente possa discutir. Porque vocês não estão trabalhando diretamente na área. Lá no curso de agronomia é diferente. Os alunos, os pais são produtores, eles vivem da fazenda, eles trabalham na fazenda. Então, tudo que nós estamos conversando aqui, eu converso com meus alunos. Então, a minha conversa com eles lá é diferente. Eles tocam no assunto, professor, mas a coisa é assim, assim, assim. Então é o seguinte, quando eu converso uma coisa com eles, buscando a experiência, porque às vezes os pais já têm uma grande experiência, eles como filhos estão vindo estudar para poder adquirir uma experiência maior, mas eles têm a teoria e eles têm a prática da fazenda no dia a dia, que está vendo o pai trabalhar dentro da produção. Então, muitos deles nasceram na fazenda e já trabalham com isso. Então, eles têm experiência. O que eles estão buscando? Mais conhecimentos e estão se formando numa área, tem um diploma nessa área. Que é diferente de vocês que não atuam dentro dessa área. Mas o que eu quero que vocês compreendam é no sentido que vocês têm que entender que a nossa região vive do agronegócio. Então, nós temos que entender como é que o agronegócio funciona para que nós possamos prestar o serviço voltado para essas empresas. Porque senão não há empregabilidade para nós. Eles querem colaboradores qualificados. Tá entendendo? Então, vocês precisam ter noção. Então, hoje, essa disciplina dentro do curso de administração de vocês contempla uma parte. Então, vocês precisam dessa noção. É que nem eu falei, vocês não vão ser especialistas, mas vocês precisam ter uma noção. Algo que vocês querem mais, vocês vão ter que pesquisar para buscar mais experiências em ensino. Aí, onde eu falei lá no início da aula, quando nós começamos o semestre. Leitura, leitura e leitura. Inclusive, hoje, lá na aula 5, eu coloquei um artigo lá para complementar, para vocês lerem. É pequenininho. Clica lá, dá o URL lá. Está falando sobre a cadeia agroindústria desse área. Então, é bom ter essa leitura, uma leitura dinâmica, para que vocês possam estar compreendendo, tá? Tudo que se lê dentro dessa área tem uma compreensão, mas se caso tiver mais dúvidas, anotem que a aula posterior à prova, nós voltamos a conversar, porque já na aula posterior à prova, nós vamos entrar dentro da segunda parte, que é dentro da porteira. Mas como eu conversar com vocês dentro da porteira, nós vamos interligar novamente antes da porteira que nós conversamos, porque eu falei para vocês, tem a inter-relação. Então não tem como nós conversarmos, explicar um conteúdo, falar sobre ela, se não envolver as três partes. Eu estou só colocando para vocês as aulas de uma forma separada, para vocês compreenderem que vocês não são da área. Mas precisa dessa leitura para que nós possamos entender. Só para vocês terem um exemplo, o transporte, que é uma parte de atuação dentro do agronegócio, que o transporte hoje ela está dentro das três categorias. Ela está antes da porteira, ela está dentro da porteira e ela está depois da porteira.
é um dos segmentos que atua dentro das 3 áreas, ela atua. Por quê? Lá no início, antes da porteira, ele transporta os insumos. Concordam? Da fábrica, da distribuidora, para as empresas que fazem o transporte. Dentro da porteira, ele transporta todos esses insumos para levar para dentro das propriedades. Por quê? As fazendas estão distantes. Então, precisa ter uma logística para levar esses insumos lá. Esses agricultores, para levar lá ureia, para levar sulfato ferroso, tudo que for produtos agrícolas que for levar, precisam do transporte para levar até as propriedades. Depois da porteira, tudo que produziu, soja, se é o gado, de novo transporte, tirando lá da fazenda e levando para as indústrias ou levando para o cliente. Então, se nós observarmos, o transporte está linkado dentro das 3 áreas. E ainda há a inter-relação do transporte entre elas. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante, isso mais à frente, sobre a questão do transporte, que é uma área muito boa, legal. Eu trabalho com a disciplina de logística, que ela está dentro dessa cadeia, uma área muito legal, só que ela é muito interativa e que existe os modais, né, que nós também da parte, é isso que eu estou falando do transporte, porque tem o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o aéreo, o gasoduto. Então, existem vários segmentos dentro, transporte de cargas perigosas, quer dizer, são classes, dentro do transporte tem as classificações. E aí, dentro dessas classificações também tem carga seca, carga viva e carga resfriada, que são caminhões com especificação para atender esses segmentos. Então, são sub-áreas diferentes dentro da parte do transporte. Ok? Ok, professor. Então, pessoal, nessas questões hoje que foi abordado, dessas 4 questões que eu coloquei lá, questões para estudos, inclusive eu coloquei lá no portal para que vocês pudessem responder lá no sistema SAF. Eu vou estar agraciando os alunos que responderam lá com nota de 0 a meio ponto, né, para como incentivo de motivação de estar respondendo lá e ao mesmo tempo já estudando para a prova, porque a nossa prova de cadeias agroindustriais vai acontecer no dia 17 de setembro, semana que vem, com a duração de 3 horas para realizar a prova. Vocês sabem que a prova vai começar a partir das 18 horas e vai até as 22 horas para realizar a prova. Terão 5 horas para responder, para poder estar realizando a prova. Ok? Então, por isso que eu falei para vocês entrarem lá no SAF, se familiarizar com o sistema, verificar aqueles alunos, depois, Ellen, Washington, por gentileza, a Cleo não está hoje aqui, já pedi, mas reforço novamente, verificar os alunos, acesse lá, porque pode dar um problema de senha, pode ter alguma incompatibilidade lá, porque se tiver algum problema que o aluno não estiver conseguindo acessar, tem que pedir o auxílio do suporte para poder verificar essa falha. Não deixar isso para segunda-feira, no dia das provas, porque senão vai terminar perdendo a prova. Então, verifiquem isso antes, como é que está, se está tudo correto no sistema, porque vocês sabem que a área de TI, a área da informática, ela pode haver essas incompatibilidades. Então, dentro do planejamento, é fazer essa verificação com antecedência, não deixando para a última hora no dia da prova para poder realizar, porque senão não terá um tempo hábil para poder o suporte atender todo mundo de uma vez só. Ok, professor. Tá. Alguma dúvida que eu possa estar suprindo? Ellen e Washington? Ok. Então, o conteúdo da prova vai ser em cima dessas perguntas? Sim. Ou de todo o conteúdo? Isso, que é o capítulo 1 e do capítulo 2, só essa primeira parte, que é o antes da porteira. Tá, capítulo 1 e 2. O de produção também, né? Mesma coisa, capítulo 1 e 2, né? Isso, também a mesma coisa. Tá? Tá. Tá ok, então. Então, não tendo dúvidas hoje, então
Hoje eu faço o encerramento da nossa aula, agradecendo a presença de vocês, a participação da aula, desejando para vocês um bom final de semana, bons estudos e uma boa semana de prova para vocês semana que vem, ok? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite Amém. a todos vocês. Boa noite.